Olá! Começa agora o FMT Ponto Ciência. E hoje é dia de conversa com o pesquisador, com o professor Luiz Fabrício Stopiglia, do Departamento de Psicologia da UFMT. Suas pesquisas estão relacionadas àquele que muitos entendem como o mal do século XXI, o estresse. Em uma de suas linhas de pesquisa, ele estuda a incidência de estresse pós-traumático em mulheres que foram mastectomizadas, ou seja, submetidas à retirada das mamas para tratamento do câncer. Continue conosco para entender um pouco mais sobre o assunto. Meu nome é Luiz Fabrício, eu sou professor do Departamento de Psicologia. Trabalho na linha de estresse, ansiedade, depressão, sintomas de estresse, em especial estresse pós-traumático em mulheres que foram mastectomizadas, que a gente desenvolveu junto com o MT Mama. Esse trabalho foi feito eu e uma aluna do curso de Psicologia, a Jaqueline. A ideia desse projeto era ver as consequências do processo de mastectomia ou até do tratamento de câncer de mama, ver as consequências psicológicas nessas mulheres. Você sabe o que é mastectomia? Mastectomia é uma das possibilidades de tratamento contra o câncer de mama. É uma cirurgia cuja mama com nódulo é retirada. Esse é um dos tratamentos mais comuns para esse tipo de câncer. Em Mato Grosso, a cada 100 mil mulheres, aproximadamente 39 desenvolvem o câncer de mama. A gente conseguiu que participassem do projeto 20 mulheres que são atendidas lá. A gente colocou como critério que a mulher tivesse passado pela mastectomia, que seria o tratamento mais drástico, mais pesado para o câncer de mama. A gente chegou lá primeiro, conseguimos as fichas dos pacientes, né? Vamos descobrir quem é que passou por isso, e foi trabalho de convidar uma por uma mesmo. A gente conseguiu chegar em 20. Essas 20 mulheres a gente selecionou elas porque as 20 tinham passado por mastectomia, de alguma forma, então tiveram câncer de mama, algumas já tinha sido há algum tempo, algumas tinha sido há menos tempo. É um tipo de estresse que foi categorizado assim no pessoal que voltou da guerra do Vietnã, isso nos anos 70. Então o pessoal voltava da guerra com sintomas que apareciam subitamente assim, por qualquer coisa que lembrasse minimamente aquele ambiente de trauma. Nessas mulheres, o que é que lembra a situação? Bom, primeiro, muitas delas ainda estavam em tratamento, né? Então fazendo quimioterapia, radioterapia, porque mesmo depois da mastectomia, ainda fica aquela suspeita, às vezes, de ter células cancerígenas. E às vezes acontece até retorno do câncer. Tem também o fato de elas frequentarem ambientes hospitalares, não tem jeito por causa disso. É relembrar aquela situação péssima que é um risco de vida para a pessoa. Aqueles voluntários, assim como aqueles soldados da guerra, e de repente escutavam um estouro, qualquer coisa que lembrasse o ambiente da guerra, entrava em pânico, elas também têm alguns sintomas desse tipo. O estresse pós-traumático, ele é um transtorno que ele se caracteriza assim por principalmente 3 eixos de alteração de comportamento. Uma são sintomas de ansiedade fortes, do tipo tremor, começar a transpirar, a pessoa ter dificuldade de engolir, ter taquicardia. Outro eixo é a pessoa ficar relembrando da situação traumática repetitivamente, então, em situações que não tem nada a ver com a situação. Então ela está em casa, ela lembra do ambiente hospitalar, ela lembra de quando recebeu o diagnóstico, ela lembra do tratamento, lembra das partes ruins desse tratamento. E o terceiro eixo é dela começar a evitar fazer algumas coisas, pensar em algumas coisas, até falar com algumas pessoas que têm alguma relação com a situação traumática. Então ela, de repente, o médico com quem ela fez o diagnóstico, ela não quer nem ver ele mais na frente. Tá? Não que ele tenha alguma culpa, não tem, mas ela associou a memória dele com o trauma. Se fala em estresse pós-traumático quando a pessoa apresenta esses 3 tipos de sintomas. A gente queria ver o efeito desse trauma, que é o mesmo tipo de trauma que aparece em amputados, é o mesmo tipo de trauma que aparece em queimados, pessoas que sofreram danos dolorosíssimos no corpo, tá? E perderam alguma parte do corpo. Mas das mulheres que a gente avaliou, todas elas tinham pelo menos um dos 3.
Um dos 3 sintomas, todas. Tá? Agora, os 3 sintomas para caracterizar o transtorno, 4 ou 5 mulheres. Para ajudar a se recuperar do trauma pós-diagnóstico do câncer de mama, é necessário auxílio. Por isso, grande parte das mulheres diagnosticadas buscam conforto da família, amigos, membro do corpo médico, grupos religiosos, dentre outros. Pensando nisso, foi criada em 2009 a Associação MT Mama Amigos do Peito. A ideia é dar suporte psicológico às pacientes, além de proporcionar atividades voltadas ao bem-estar e autoestima. O principal apoio familiar delas era justamente o parceiro, geralmente o marido. E, em segundo lugar, outros familiares. Em terceiro lugar, isso surpreendeu bastante a gente, assim, os profissionais de saúde. Uma coisa que seria necessário, que não há investimento atualmente nisso, é de trabalhar com a família, além de com o próprio paciente, que é onde ela vai se apoiar mais, tanto na rede pública quanto em serviços privados. E o que a gente constatou é que aquelas que tinham recebido algum acompanhamento e aquelas que não tinham recebido acompanhamento nenhum mostravam os mesmos sintomas. Então, pelo menos o que existe atualmente de metodologia para isso, que está sendo usado no Brasil, não parece que está sendo eficiente. Existem metodologias boas para isso? Existe, tanto que o pessoal da Guerra do Vietnã teve tratamento, o pessoal de Guerra do Golfo teve tratamento, mas o próprio tratamento do estresse pós-traumático ainda é uma coisa mais ou menos experimental. No Brasil, a gente está engatinhando muito nisso ainda. Tem alguns trabalhos muito bons sendo feitos com pessoas que foram vítimas de assalto, vítimas de sequestro, mas com pacientes de câncer tem pouca coisa sendo feita e aparentemente o que é feito ainda não é eficiente. Sem tratamento, o tempo para remissão desses sintomas é avaliado em 2 a 4 anos, e isso só 50% que retorna. De tratamento, o que existe hoje em dia tem 2 coisas que estão sendo feitas. Uma é essa reexposição aos pouquinhos, tá? Tentar reintroduzir essas coisas na vida da pessoa, e a outra é você tentar bloquear a reação de ansiedade, bloquear farmacologicamente isso, para você fazer a reexposição, para que ela forme novas memórias disso. Memórias agora que não sejam memórias traumáticas, né? Uma coisa interessante que a gente observou desse trabalho é que, inclusive, parece que tem uma predisposição individual muito grande para a ocorrência do estresse pós-traumático. A gente teve o cuidado de perguntar para as mulheres se elas tinham alguns desses sintomas antes do diagnóstico do câncer. Então, sintomas assim pré-existentes. E a gente verificou que quase todas elas já tinham pelo menos 2 sintomas antes. Então, antes de você ter o trauma, ela já tinha vários sintomas do estresse pós-traumático. Então, parece que o trauma, o diagnóstico, a amputação foi só o gatilho para fechar o terceiro que faltava. O programa de hoje está chegando ao fim. Ficam os nossos agradecimentos ao professor Luiz Fabrício Stopiglia por ter compartilhado um pouco de sua importante pesquisa sobre o estresse pós-traumático em mulheres mastectomizadas. Entendemos o quanto o apoio de familiares, amigos e da sociedade é importante na luta diária dessas mulheres. E se você aí de casa se interessou pelas atividades desenvolvidas pelo MT Mama e gostaria de ser voluntário ou de saber mais informações sobre a associação, é só entrar em contato pelo endereço eletrônico abaixo, www.mtmama.com.br, ou então pelo telefone 3052 8758. O nosso FMT Ponto Ciência de hoje fica por aqui, mas amanhã estaremos de volta. Esperamos por você. Até mais!